fácil, né? Nós servimos a Deus num país onde a gente tem liberdade para falar, liberdade para estar num culto, num lugar, ainda que cheio de calor aqui, um calor tremendo aqui, mas nós estamos aqui com os nossos irmãos adorando o Senhor. Que liberdade maravilhosa nós temos. Que bom. Você falar para o teu irmão: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Você falar do nome de Jesus. E quando a igreja é perseguida? Quando você tem que se esconder, quando a igreja não pode ficar mais na superfície, tem que ficar agora na parte de baixo, no subsolo. Você tem tido coragem nesses dias, coragem de adorar o Senhor como deve ser feito? Talvez você pergunte assim: pastor, por que crescimento espiritual é uma questão de coragem? Pastor, por que Daniel se destacava dos demais pela sua coragem? O que Daniel tinha de especial? Porque eu sou jovem também. Irmão, você pode ter 90 anos, mas se você acha que você é jovem, você é jovem. Pode ter certeza. Eu tenho 40, eu tenho 28. Eu sou jovem. Mas por que o crescimento espiritual é uma questão de coragem? Por que a vida de Daniel se destacava dos demais? Dá uma olhadinha aí, abre a tua Bíblia aí, no versículo 3 e no versículo 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linguagem geral e dos nomes, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciências, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeiros. Sabe por que a vida de Daniel se destacava das demais? Sabe por que Daniel ele era corajoso a ponto de servir o Senhor num lugar, em uma terra estranha, numa língua estranha? Porque Daniel ele amava a Deus. Daniel ele foi escolhido pelo rei não porque preenchia todos os requisitos exigidos pelo rei. Daniel não precisava se qualificar. Daniel ele já era qualificado. Era um jovem que em todo tempo buscava melhorar, buscava aprender, buscava se aperfeiçoar. Não porque ele pensava ter uma vaga na Universidade da Babilônia. Sabe por quê? Porque na verdade Daniel não queria nem estar ali, e principalmente pela condição em que ele estava. Mas Daniel ele buscava o melhor, e não que isso era uma condição da vida de Daniel, mas ele buscava o melhor porque para Daniel isso era como uma representação da sua própria vida. Daniel buscava a excelência porque amava a Deus. Daniel buscava amar ao Senhor, falar com o Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Daniel conhecia o Senhor, e o Senhor, por conhecer o coração de Daniel, que esse coração era um coração que amava ao Senhor acima de todas as coisas, Deus honrou Daniel. Quando eu vejo alguns membros da nossa igreja não dando importância à oração, quando eu vejo alguns membros da nossa igreja não tendo desejo de aprender a palavra, quando eu vejo algumas pessoas assim, não colocando os seus propósitos, os seus anseios, as suas necessidades, os seus sonhos nas mãos do Senhor, quando eu os vejo, pessoas que estão desistindo da fé, pessoas que estão perdendo a alegria de estar na casa do Senhor, pessoas que têm renunciado os seus chamados, pessoas que têm renunciado os seus ministérios,
trocando seus ministérios, trocando seus chamados por prato de lentilha, por facilidades. Trocam o chamado, trocam a vida espiritual, o coração que deveria amar a Deus, troca tudo isso por facilidades. Facilidades que o mundo oferece. Quando eu olho para essas pessoas, eu fico pensando: que tipo de amor é esse que declaram em seus lábios? Quando começam a adorar, a exaltar o Senhor na hora do louvor, que tipo de amor é esse? Que tipo de declaração é essa? Falam que louvam, que adoram, que amam o Senhor, mas as suas vidas não conduzem à realidade, ou não condizem com a realidade. Quando eu olho para as pessoas, eu fico pensando: o que será que Deus significa para eles? Queridos, porque Daniel, ele se destacou pelo amor que ele tinha a Deus. Ele se destacou porque ele tinha coragem para crescer, independentemente da atitude do seu próprio povo. Daniel se preocupou em ser qualificado para agradar a Deus. E quando nós nos preocupamos em agradar a Deus e nos qualificar para honrar o Senhor, Deus nos honra. O que eu entendo essa noite é que a nossa vida cristã não pode ser diferente. Apóstolo Paulo ensina isso, escreve isso a Timóteo. Quando ele olha para Timóteo, ele fala: Timóteo! Isso aí está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando ele olha para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, tu é um cara legal, eu conheço teu coração. Timóteo, eu sei que você vai encontrar facilidade no mundo. Eu sei que você vai encontrar facilidades para corromper a tua vida. Mas Timóteo, eu quero te dizer uma coisa. O que eu vou te falar, Timóteo, escreve aí, para que você nunca venha esquecer. Escreve aí, para que isso sirva também para a posteridade, para que isso sirva para os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Escreve aí, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Será que você começa então, querido, a entender o que Deus está falando essa noite com você? Daniel sabia muito bem o que era certo e o que era errado, assim como os outros jovens judeus também sabiam. Talvez como você sabe o que é o certo e o que é o errado. E você está aqui nessa noite e você não se diferencia de Daniel de maneira nenhuma. Você sabe o que é o certo e o que é errado. Mas o que fez de Daniel uma pessoa especial, e o que faz de você uma pessoa especial, é que Daniel não se contaminou com o resto do povo. Diz a palavra do Senhor: Daniel escolheu não se contaminar. Amém? Qual é a primeira coisa que é importante? Porque crescimento espiritual é uma questão de coragem. Porque, quem pode me dizer por quê? Por que Daniel era importante? Por que Daniel era especial? Porque ele amava a Deus. Porque ele Porque ele e você ama Deus? Quando a gente olha esse texto, a segunda coisa que a gente entende nesse texto, esse texto, irmão, está sendo muito especial para essa noite aqui nesse lugar. Não sei porquê, mas Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, e eu sinto isso. Eu sinto o mover de Deus tremendo aqui quando eu estou falando. Aleluia! Eu sinto a ação do Espírito Santo aqui nesse lugar, tremendo nesse lugar.
que fez Daniel o que ele era, a coragem que ele tinha, é porque Daniel escolheu solução. Daniel escolheu não se contaminar. Fala para o teu irmão, irmão. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel era um jovem como você, como qualquer outro. Daniel tinha sonhos, tinha ideais, tinha vontades, tinha necessidades, como todo jovem do século 21. Mas Daniel não se contaminou, como muitos fizeram em sua época. Daniel não abandonou a sua fé. Daniel não se esqueceu de Deus. Daniel não se esqueceu da sua palavra. Porque Daniel foi escolhido para estudar na melhor universidade do mundo. Olha que interessante. Daniel foi escolhido para estudar na melhor universidade do mundo. Além de estudar, Daniel teria comida de graça e, além do mais, além de ser de graça, Daniel ia ter comida com qualidade. O que Daniel tinha que fazer na Babilônia, ele só teria que pensar nos seus estudos. Irmãos, era uma chance de ouro. Era tudo que um jovem queria. Era tudo que um pai podia sonhar para o seu filho. É mandar o seu filho para a Babilônia. Mas cuidado. Cuidado com a vida de facilidades. Cuidado com as ofertas que são muito vantajosas. Cuidado com isso. Vocês sabem por que Nabucodonosor criou essa universidade para os jovens cativos? Primeiro, sabe por que ele criou aquela faculdade? Para preparar os jovens de Deus. Ele ia pegar aquele povo, aqueles jovens inteligentes, sábios, formosos, bonitos, iam pegar aqueles jovens ali, iam preparar aquele jovem para amar a Babilônia e para tornar divulgadores da sua cultura. Ele iria preparar aqueles jovens, e aqueles jovens deveriam esquecer que eles eram judeus. Aqueles jovens iriam se esquecer das suas raízes, e agora eles iriam se tornar babilônicos. Sabe por que Nabucodonosor criou aquela faculdade? Porque aqueles jovens deveriam esquecer que eram servos de Deus e precisavam agora se tornar servos de um rei terreno. Sabe por que Nabucodonosor criou aquela faculdade? Porque a Babilônia exalava uma mensagem: esqueçam seu Deus e venham desfrutar do que a Babilônia tem a oferecer. Essa era a mensagem da Babilônia: esqueçam o seu Deus e venham desfrutar do que a Babilônia tem para te oferecer. E eu pergunto para você, querido, não seria essa mesma mensagem do mundo moderno, daquele mundo que nós estamos vivendo? Versículo 8 diz: Daniel escolheu em seu coração não se contaminar. É uma questão de fé, é uma questão de coragem, porque ele conhecia o Senhor.